No que você crê? Hoje a gente vai ter bastante pergunta aqui. Se você quer, essa já é uma dica boa. Você vai falar de Jesus para alguém e você vai usar esse, vamos dizer, esse caminho da apologética, das evidências bíblicas. Faça muitas perguntas. Faça perguntas. Às vezes a gente vai falar de Jesus e quer falar muito, né? E quer falar tudo que a pessoa precisa ouvir. E às vezes a gente precisa ouvir mais do que a pessoa pensa, como ela já enxerga as coisas. Você não precisa ficar, às vezes, gastando cartucho, né, vamos dizer assim, com coisas que a pessoa ela já entende algumas coisas. Você não vai ficar tentando provar para ela que Deus criou o mundo se ela já crê nisso. Vamos para o próximo passo. Então, fazer perguntas é importante. A gente vai ter bastante perguntas. E a primeira que eu quero pôr aqui é: no que você crê? Falando sobre a Terra, o sistema solar, a Via Láctea ou o universo inteiro, você crê que Deus criou o mundo? Ou você crê que o mundo veio de uma explosão, de uma bola de gude, onde ali dentro estavam contidas o tempo, a energia, a matéria, o espaço, e o universo veio a ser o que é hoje? O que você crê? Você crê que Deus disse, ou você crê cabum? O que vocês acreditam? O cristão hoje, ele vive a estigma do ignorante. Infelizmente, se você disser que você acredita em Adão e Eva, as pessoas vão rir de você. E aí? O que você vai fazer? Vai tentar contornar aquilo que a Bíblia diz que é a verdade para poder não ser escarnecido na frente dos outros? Vai negar de vez aquilo que ela fala? Ou vai defender a sua fé? E se for defender a fé, como vai fazer? Quando alguém disser para você: não, você está de brincadeira que você acredita em Adão e Eva, né? Você vai falar o quê? Eu acredito. Ou você vai falar: não, não é bem assim que está escrito lá. É simbólico. A mensagem de Gênesis é uma alegoria. Não é literal. O que você vai responder? Você pode até dizer: eu creio. Mas você sabe qual é a pergunta que a pessoa vai fazer depois, né? Então me convence. Então me explica. Como é? E aí, como que nós vamos explicar? Vocês estão aqui para isso. De qualquer maneira, eu não tenho vergonha de dizer: eu acredito na criação. Ah, mas isso depende da sua fé, tem que ter muita fé. Tem que ter fé mesmo. A Bíblia não nega isso. É pela fé. Hebreus 11, verso 6 diz que pela fé nós entendemos que foi o universo, todo o universo, tudo que há, formado através do quê? Da palavra de Deus. De maneira que tudo que é visível, tudo que nós vemos, veio a existir daquelas coisas que não aparecem. Deus estava lá e ninguém via. Jesus estava lá e ninguém via. E do que nada se via, tudo se formou, pelo poder da palavra de Deus. Eu não tenho vergonha disso. Você tem? Alguém tem? Alguém tem vergonha de dizer que tem fé? Realmente, nós precisamos ter fé para acreditar na criação. Por quê? Porque isso não é algo que a gente vai conseguir viajar, né? Quantos mil anos atrás, e falar: Deus, faz de novo para eu assistir, né? Para que eu creia. Já foi, já fez, não vai acontecer de novo. Não adianta a gente dar uma de Tomé, né? E querer que Deus apareça e mostre. Não, nós vamos ter que crer realmente que Ele fez. Agora, a questão que você talvez não tenha pensado ainda é que a pessoa que acredita na evolução ou no Big Bang, a gente vai tratar sempre esse outro conceito do Big Bang como a visão da evolução, a visão naturalista de mundo, né? O que é a visão naturalista de mundo? Basicamente, você e eu viemos do macaco, ok? Seria isso. Formas
de vida primitivas, dando origem a formas complexas. As pessoas que acreditam nisso vão tentar se colocar como mais sábias do que aqueles que acreditam na criação. Não, tudo evoluiu, esse negócio de Adão e Eva não está com nada. Isso é loucura. O que está na moda agora é vir do macaco. Para mim isso também é loucura. Tudo depende do seu ponto de vista. Aliás, quem acredita na evolução e no Big Bang também tem muita fé. Tem muita fé porque para que a gente elimine a fé, o que eu preciso? Eu preciso provar. A fé é definida aqui em Hebreus, capítulo 11 ainda, só que no versículo 1 vai dizer o quê? A fé não é a certeza das coisas que nós esperamos e convicção de fatos que não vemos. Eu tenho certeza e tenho convicção do que eu espero e do que eu não vejo. A fé eu não levo para o laboratório, coloco num tubo de ensaio, chacoalho, misturo com outros elementos e pumba, apareceu a fé. A fé não se faz assim. Nós não conseguimos reproduzir a fé por meio de coisas testáveis. A fé é algo que vem para dentro de nós. E a pessoa que acredita na evolução, ela consegue levar isso para dentro do laboratório? Não. Ela consegue mostrar como que a explosão aconteceu, como eles supõem, entre 12 e 15 bilhões de anos atrás? Não. Isso não são coisas testáveis. Nenhum cientista, por mais sábio que seja, nem Einstein, conseguiria reproduzir essa explosão ou essa geração espontânea inicial num laboratório. Então, o que Einstein tinha de montão? Igual eu e você. Ele acredita que foi um Big Bang. Ele acredita que evoluiu. Eu acredito que não. O que você acredita? Tenha isso em mente. As pessoas que professam essa visão de evolução se baseiam também na sua fé. Os elementos fundamentais para se provar essa tese nunca foram concretizados. Vamos pensar qual é a fé mais razoável, porque é fé nossa e fé deles. E tenha em mente uma coisa, e vocês vão perceber qual é a linha que a gente vai tomar daqui a pouco. Nós não estamos aqui querendo criar um embate. Pelo contrário, nós estamos querendo criar uma ponte. Quando nós falamos sobre evidências nessa perspectiva de ciência e espiritualidade, nós não queremos aqui encontrar os argumentos para pegar o cientista e colocar ele contra a parede. Não é isso. Nós queremos aqui entender como dialogar para conseguir levar o evangelho para ele. Porque o nome de Jesus ele não quer ouvir. Deus, essas coisas aí, ele não quer ouvir. Então, como nós vamos criar uma ponte para que ele dê ouvidos a essa mensagem, tá? Qual é a fé mais razoável? Big Bang ou criação? Há um Deus ou não há um Deus? Essa é a questão. Se nós acreditamos na criação, há um Deus. Se nós não acreditamos na criação, então não há. Qual é a fé mais razoável? Os dois lados são fé, são movidos pela fé. A quem pertence o ônus da prova? Eu tenho que pensar nisso. A gente vai conversar com as pessoas com aquela carga nas costas. Eu tenho que provar que Deus existe. Eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que provar que Deus existe. Se a pessoa não quer acreditar que Deus exista, é ela que me prove que Ele não existe. Porque eu que tenho que provar que Deus existe. É consenso no mundo que Deus existe. É consenso nas humanidades, nas civilizações mais primitivas que Deus existe. Quem é que inventou agora que Ele não existe? Não fomos nós. Então, a responsabilidade, a carga de provar não é nossa. Tenha em mente isso, tá? Tenha em mente. E tem uma lista enorme de argumentos filosóficos, né? Puxa, a gente poderia vir aqui e listar como que foi que os pensadores, os filósofos cristãos debateram essa questão da existência de Deus. Tem vários conceitos, várias filosofias, mas, fala a verdade, isso é chato. É chato e não vai ajudar no nosso dia a dia. Conceitos filosóficos não vão ajudar, não.
Não vão ajudar. Então vamos tentar ir um pouquinho mais para a parte prática, né? Conceito só para você ver como é chato, filosofia, conceitos filosóficos da existência de Deus. Argumento ontológico, argumento cosmológico, argumento do movimento, ou primeiro motor, argumento teleológico. Alguém quer ouvir sobre isso? Não, eu não vim aqui para ouvir sobre isso. Então, vamos para a próxima página. Vamos para o nosso dia a dia, o que importa, né? Nós acreditamos que há um Deus, não acreditamos? Se há um Deus, então a criação ela é real. O Jardim do Éden é real ou não? Quando nós pensamos nos textos de Gênesis de 1 a 9, a gente está falando desde a criação do homem até o final do dilúvio. Isso é literal ou é figurado? É literal ou é figurado? Essa é uma pergunta interessante, que a gente vive no tempo do liberalismo, até religioso, né? E nada mais é o que parece ser. Nem a Bíblia é o que ela realmente diz ser. É assim que as pessoas falam aí fora. Aí você vai perguntar para uma pessoa assim: é verdade esse negócio que Adão foi feito do pó da terra? Não. É figurado. É alegórico. Deus fala que é do pó da terra, mas não é exatamente isso que está escrito lá. É ou não é? E aí? O que a gente acredita? Primeiro a gente tem que definir o que nós acreditamos, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir abrir diálogo com alguém se a gente não tiver dentro de nós a certeza da nossa fé. Como que eu vou convencer o outro daquilo que nem eu mesmo ainda estou convencido? Então, pensando em Gênesis 1 a 9, literal ou figurado? Pensa só, o mundo foi criado realmente em uma semana, o universo? Adão veio realmente do pó da terra? Realmente não havia nada antes? Realmente quando Deus disse, as coisas aconteceram? Realmente todas as formas de vida foram criadas por Deus? Realmente todas elas prontas e perfeitas e funcionando? É assim mesmo? Vocês têm... Já parou para se fazer essas perguntas? Realmente Eva saiu da costela de Adão? Se eu não tiver bem esclarecido na minha mente aquilo que eu creio, não vou conseguir usar as Escrituras para que outras pessoas cheguem perto de Deus. Olha só, o relato do livro de Gênesis é literal ou figurado? Eu vou mostrar para vocês, eu não, né? A Bíblia vai mostrar que é literal, extremamente literal. Jesus mencionou diversas vezes o livro de Gênesis como um livro literal. Está aí um exemplo, Mateus 19, de 4 a 5, quando Jesus é questionado pelos líderes religiosos a respeito da questão do divórcio. E ele vai responder para aqueles líderes: vocês não leram que o Criador, presta atenção nas palavras de Jesus, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus pergunta para os líderes religiosos: vocês nunca leram isso? Jesus está citando o que aqui? Ele está citando Gênesis 2. Ele está citando que o Criador, Deus, é o Elohim, é o Deus Criador que se apresenta lá em Gênesis no princípio. Ele fez o homem, ele fez a mulher, e ele disse essas palavras: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 2:24, você vai achar isso lá. Jesus não deixa sombra de dúvidas. Gênesis é literal. Jesus repete exatamente as mesmas palavras, palavra por palavra, para que não haja sombra de dúvida. O que está escrito em Gênesis, Jesus diz, foi assim mesmo que aconteceu. Mateus 24, do 37 ao 39, Jesus falando, né, como seria o fim de todas as coisas, ele vai dizer que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como que as pessoas viviam? Comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu. Senão, quando veio o dilúvio
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus ele vai lá em Gênesis para dizer o quê? O dilúvio era só uma invenção, foi isso que Jesus disse? O dilúvio não aconteceu, foi isso que Jesus disse? Não. Ele diz, Noé é real, o dilúvio é real, as coisas aconteceram como estão relatadas, e se você for lá em Gênesis capítulo 7, você vai ver que as coisas aconteceram, e Jesus se refere a elas como verdadeiras. O que mais? Paulo também, Romanos capítulo 5, 12 e 14, ele vai dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, não foi isso que aconteceu? Foi, se você for lá em Gênesis 3, você vai ver. O pecado não estava no mundo, e por meio de um homem ele entrou, e quando ele entrou, entrou também a morte. E a morte reinou desde Adão. Paulo está se referindo a Gênesis, aquele evento no Éden. É verdade mesmo que uma serpente apareceu lá? É verdade. Falou com Eva. Os relatos são mencionados como acontecimentos reais no Novo Testamento. 1 Timóteo 2, 13 e 14, mesma coisa. Paulo, falando da questão da adoração pública, falando dos papéis entre homem e mulher, ele vai dizer, na argumentação dele, que primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não é que foi assim mesmo? É isso que está escrito lá em Gênesis. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Rapaz, Paulo também acreditava nisso. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, e é isso aí também. Porque a serpente enganou primeiro quem? A mulher, E ela deu para comer a Adão. Olha aí. E não é que Paulo acreditava igual a gente? Jesus também. Não tenha vergonha da sua fé. Gênesis é literal. E temos vários outros relatos. O irmão ali falou sobre Jonas. Jesus vai falar. Muita gente diz, não, na verdade, Jonas não foi engolido pelo peixe. Era só uma... Foi engolido sim. Olha aí o que Jesus diz. Uma geração má, falando da sua própria, e adúltera, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus diz, Jonas esteve na barriga do peixe. Jesus não deixa sombra de dúvida. Jesus, fala a verdade para mim. Jonas foi mesmo na barriga do peixe? Foi. Que mais? Marcos 12, 24 a 27, Jesus vai responder, Vocês erram, a questão dos saduceus ali com Jesus. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram? Jesus vai dizer, vocês não leram? Leia, porque o que está escrito lá é verdade. Vocês não leram no livro de Moisés, naquele trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembra Êxodo 3? Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e aí Deus aparece para ele, num arbusto que queimava, mas não queimava, Queimava, mas não incendia, não se consumia. Aí você vai falar, é verdade? É verdade. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa acreditar na Bíblia. Porque se eu tenho dúvidas a respeito da Bíblia, a hora que eu chegar para conversar com alguém sobre Jesus, sabe o que vai acontecer? Da conversa sai eu e ele sem acreditar em Deus. Então eu preciso ter certeza do que eu acredito. Eu preciso olhar aqui e falar, não, Jesus se referiu a essas coisas aqui e falou, eram verdades. E eu tenho certeza, mas o outro está falando, pode ser que ele não se convença, mas eu não abandono a minha fé, porque eu tenho certeza